nosso trabalho de equipe, eu sinto assim muito feliz com esse trabalho da equipe e fico feliz assim com essa equipe que eu pertenço, essa equipe que trabalha, porque um trabalho de equipe é um trabalho de todos os dias. Não tem assim um trabalho que é somente naquele dia, é todos os dias, porque às vezes um elemento da equipe não veio, mas quando ele chega, ele sempre traz assim uma alegria de poder vê-lo, do que ele fez também na distância, e devido a isso eu sempre tenho assim uma fala para a equipe mesmo, porque um trabalho em equipe possibilita todos os elementos da equipe se elevarem, porque um faz uma coisa, o outro faz outra, o outro faz outra, o outro dá um sorriso, o outro dá uma fala, e o outro dá um trabalho mesmo físico. E com isso a equipe movimenta e a equipe caminha. E o elemento da equipe também precisa de caminhar dentro dele. E esse caminho dentro dele é ele vendo assim as tendências que ele tem, os pendores que ele tem e as tendências anteriores que ele teve, porque agora ele está modificando as tendências atual. Não quer dizer que as tendências anteriores pararam de prevalecer, elas pararam de atuar, mas elas estão dentro de cada um de nós numa condição assim que tanto a tendência boa quanto a tendência que traz prejuízo, que traz consequências, que a colheita não é boa, ela atua independente da idade da pessoa. Então a pessoa precisa de estar assim muito alerta para poder conviver com essas tendências e ir esforçando em criar, vitalizar, dar a atenção às tendências novas e melhores. Toda uma vida anterior, ela não tem como ser esquecida, ela não tem como ir para a memória do esquecimento, ela é. E se ela fica bem presente perto da gente, então ela nunca vai nos pegar de surpresa, a gente nunca vai adoecer devido ao fato de uma vida anterior que tivemos que vivenciar. Então a vida atual, ela é composta também da vida anterior, do ano anterior, do mês anterior, da semana anterior. Porque na semana anterior nós tínhamos um saber, um conhecimento, um jeito de ser. Agora nós temos uma ampliação de memória, uma ampliação de conhecimento. Com essa ampliação, então nós vemos os quadros anteriores. E esses quadros anteriores, eles são e eles estão. Eles não são lá ou estão lá, eles são e estão dentro da gente, independente da época, independente da idade. Então a gente precisa de fazer muito esforço de sempre construir novas maneiras para poder conviver com os quadros anteriores, porque eles são e eles estão. Então precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. Nessa fase do trabalho, que tem o nome do nosso tema hoje, da moderna ciência do espírito, e que nós estamos falando assim que para a pessoa ter a condição de fazer uma pesquisa, ela tem que estar com o material adequado. Ela não tem como fazer uma pesquisa de uma coisa que ela nem o material daquele produto, daquela situação, ela tem. E esse material é bem interessante assim, porque muitas vezes a dona de casa, ela sabe o trabalho de uma mais nova e ela sabe que aquela do jeito que está trabalhando existe uma maneira mais prática, mas não tem como ela transmitir essas informações, esse jeito para essa mais nova, porque a mais nova também não tem a vivência. E não tendo a vivência, não tem como passar a informação.
E na moderna ciência do espírito também é assim. Uma pessoa não tem como fazer uma pesquisa da parte da matéria fina, do plano astral, que eu chamo de matéria fina, de graus, de níveis elevados, porque dentro dela não tem a condição de assimilar aquilo que vai ver ou que vai receber a informação. O exemplo mais forte assim que a gente observa é a dona de casa veterana na casa de uma dona de casa noviça, mais nova, e com os afazeres e as preocupações, a veterana, que é a mãe, ou a tia, ou a avó, vê que aquela tem ainda a possibilidade de dominar aquele setor através dos anos, das vivências, mas não tem como ela explicar para a mais nova. Então a vida interior da pessoa também é assim, é uma vida que não tem como ela ter muitos contrastes externos, porque ela não assimila aqueles quadros que ela está vendo ou que tem possibilidade de observar. E é bem interessante assim que a gente precisa de analisar a vida interior, a vida da matéria fina, a vida no além, como a nossa vida é aqui. Só tem possibilidade da pessoa ver, receber, vivenciar muitas informações se ela tem uma amplitude na memória, uma amplitude de conhecimento. Se ela tem assim dentro dela, como em uma oficina de costura, muitas vezes o dono daquela oficina de costura, ele vê uma peça feita e ele fala que ele não gostou, mas a encarregada da oficina sabe perfeitamente assim aonde é que não ficou bom a costura feita naquela peça. Ela sabe todos os detalhes e ela sabe também que aquela costureira que foi pedir o trabalho e que fez aquela amostra, se tem possibilidade de aproveitá-la ou não. A vida interior é assim também. Então, aquele homem que é o dono da oficina, por ele não conhecer, não saber direito aonde se apresenta aquela peça que foi confeccionada e que não ficou bem feita, mas ele também tem outras qualidades. Ele tem a qualidade do gerenciamento, ele tem a qualidade do patrão, ele sabe como arruma o serviço para todas aquelas pessoas continuarem a trabalhar para a oficina dele e se mantendo. Então a vida interior também é assim, não tem assim saltos, maravilhas, grandezas, tem crescimento, tem desenvolvimento. E o desenvolvimento da vida interior, a pessoa precisa de ter o resguardo da força espiritual, da luz, porque na vida interior a luz atua. E a luz atuando, a pessoa continua os estudos dela, o entendimento dela com a guarnição, com o resguardo. Não tem como uma pessoa ir pesquisando a vida interior e pesquisando a ciência do espírito se ela não tem a guarnição espiritual. O professor dá atenção para aquele aluno que dedica, que é habilidoso, que se esforça em fazer um trabalho bonito, que apresenta o trabalho feito, que corresponde com as necessidades que a escola exige. A vida interior também é assim. Um guia espiritual, ele vai atuar na condição daquele ser humano. E a vida interior não é diferente daquela oficina de costura. A vida interior, ela é conforme a pessoa dedica, conforme a pessoa se empenha, se esforça. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição.
A pessoa esforça, a pessoa dedica, a pessoa empenha e ela conquista. Porque não tem importância a pessoa sempre ser a costureira, não tem importância a pessoa sempre ser o dono da empresa, ou sempre ser aquela que tem a condição de fazer a supervisão. O trabalho é o trabalho, tem importância de como o trabalho está sendo feito. Na vida espiritual é igual, uma correspondência de lucidez, de bem-estar, de confiança, é quando a pessoa também fica ligada com a luz. Muitas vezes a pessoa, na hora do repouso do corpo físico, fica insegura de ir para a cama. Então o sono vem, o corpo está cansado e a pessoa não tem aquela segurança. É porque a vida interior da pessoa apresenta muita insegurança. Então essa pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade para ela começar a ter a guarnição, quer dizer, para ela começar a ter a proteção. Nessa fase do trabalho que tem o nome de a moderna ciência do espírito, então às vezes não, precisa da pessoa ficar bem presente dentro dela com as informações que ela recebe, e ela tem que ficar assim muito intuída para ela perceber que numa evolução não tem saltos. A pessoa precisa de desenvolver dentro dela a condição dela mesma ser. Não pode assim esperar auxílios de uma pessoa que se encontra na mesma limitação que ela. Quando a pessoa tem um anseio e uma vontade, um sonho, muitas vezes ela comenta ou procura auxílios a uma pessoa que tem menos condições do que ela. E essa pessoa apresenta para ela saídas maravilhosas, maneiras maravilhosas para resolver aquela solução que ela está precisando mesmo, para resolver aquela situação em que ela se encontra. Não tem como uma outra pessoa nos ajudar, só pode ajudar aquele que tem uma evolução maior. Então, um aluno só pode ser ajudado por um professor, pelo pai dele, pela mãe dele. Não tem como um outro colega ajudá-lo, está no mesmo nível. Numa sala de aula fica fácil da gente observar que a ajuda do colega é uma ajuda proporcional. Numa coisa mais simples, porque no andamento do ano letivo, a ajuda tem que vir mesmo do professor ou dos pais, porque se encontram num grau mais elevado. Na vida interior, nos anseios, nas dificuldades, não tem como pedir ajuda a outra pessoa. A outra pessoa se encontra na mesma condição. Quando ela procura ajuda para uma pessoa que tem um conhecimento mais elevado, a pessoa vai dar as orientações e instruções, mas a resolução e a solução daquilo, aquele que está na situação é que tem que caminhar para essa realização. O outro que tem o conhecimento, que tem o desenvolvimento interior superior, ele não vai fazer a atividade para aquele. Então, quando uma pessoa se prontifica em querer ajudar outra pessoa, muitas vezes essa pessoa não tem a condição. Fica fácil da gente observar em qualquer lugar que a gente vai, quando as pessoas têm esse costume de ajudar outra pessoa, ela ajuda resolvendo o problema imediato. Quer dizer, essa ajuda é relativa, quer dizer, uma cesta básica ou qualquer outra coisa assim. Cria uma dependência, cria-se uma pendência. A ajuda interior, se a pessoa tem um pouco assim de clareza, de conhecimento com os 10 mandamentos, ela não recebe esse tipo de ajuda, porque vai criar dentro dela um débito, ela vai ter que pagar.
Se ela já está empenhada com muitas coisas para ser resolvida e ela agora recebendo mais, na lei da criação é assim, aumentou o débito. No instante seguinte, ela terá que fazer mais esforço. O débito recebido e o débito anterior. Então, quando a pessoa tem vontade de sair de uma situação e ela tem dentro dela o anseio verdadeiro, ela não recebe ajudas financeiras, ela não recebe ajudas de cesta básica ou coisas parecidas, porque ela, com a lucidez dela, ela está criando mais pendência. Esse tipo de ajuda é um tipo de ajuda falso, é um tipo de paternalismo que convém àquele que está financiando aquilo para aquela pessoa sempre ficar grata a ele. Esse trabalho é um trabalho muito interessante porque é um trabalho assim interior. Quando a pessoa tem vontade de resolver a vida dela, ela está sabendo que a resolução da vida dela é ela sozinha para resolver. Ela pode ter informações e instruções, mas ela tem que caminhar. Nesse caminho que a gente caminha sobre a terra, a gente tem que conhecer a fala do Senhor. A fala do Senhor é observar as leis. Aquilo que semeias, hás de receber. Se a pessoa hoje se encontra numa dificuldade, essa dificuldade, ela também descuidou num período anterior da vida dela. Ela quis resolver um período anterior de qualquer maneira. Ela não teve uma visão, uma clareza, um interesse de ver mais na frente um pouco como era melhor. Porque não tem assim um descuido, tem um desinteresse. Então, na vida interior, na moderna ciência do espírito, é uma clareza. Quando a pessoa se prontifica a se submeter à experiência ou desenvolver determinadas práticas, achando que ela vai ficar evoluída, muitas vezes ela vai ficar muito prejudicada. Tem pessoas que têm o dom, que têm a qualificação, que já nasceu com aquelas qualificações. Então, muitas vezes a pessoa acha que pode comparar-se, não pode comparar. A vida interior, ela é de degraus. Então não tem assim uma comparação. Tem da própria pessoa perceber o grau em que ela se encontra e ver como ela caminha melhor. Não tem assim uma ajuda espetacular, uma ajuda extraordinária. Tem um empenho, tem uma dedicação, tem um carinho mesmo daquele que quer resolver a vida dele e ele esforçar para ele resolver direito e resolver melhor. Não tem assim uma igualdade, não tem qualidades melhores ou qualidades piores. Tem de como a pessoa vive com ela. Se ela vive com ela, ela sempre vai descobrir para qual finalidade ela se encontra aqui na Terra. Se ela tem vontade de aumentar a lucidez, se ela tem vontade de melhorar-se, de quando chegar o tempo dela largar o corpo físico, ela não ter medo de continuar a viagem. Então a moderna ciência do espírito é uma coisa que tem que ter base, não tem assim uma coisa espetacular. Porque todas as pessoas que fazem experiência com outras pessoas, que colocam as outras pessoas em sono magnético ou hipnótico, para poder colher informações daquela sensibilidade em que ela se encontra, acha que vai trazer uma grandeza, um enriquecimento. Não vai, porque aquela pessoa, na lei da criação, ela só pode ir num grau bem próximo ao dela. E devido a isso também, ela fica exposta. Aquele que a colocou nessa condição desse sono, ele também torna-se culpado se ela sofrer alguma transgressão. Se ela sofre ou não sofre, mas ela ficou prejudicada, porque o corpo de matéria fina dela,
que também as pessoas conhecem como corpo astral, fica lesado, porque foi feito uma coisa que a própria pessoa não tem a condição para fazer. Ela foi induzida a fazer aquilo. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, ele nos ensina a diminuir as fantasias, a caminhar assim todos os dias. As pessoas confundem muitas palavras como humilde, modesto, singelo, como sendo uma pessoa que não tem recurso financeiro. Não, essa condição é uma condição interior, porque muitas pessoas conhecem pessoas de todas as regiões que não têm um recurso financeiro e que têm um carinho das outras pessoas com quem ela convive, ou dos vizinhos, ou dos filhos. Então, o valor é interior, a modéstia, a simplicidade é valor interior. Uma pessoa só pode receber auxílios se ela tem dentro dela a modéstia, a simplicidade. Não tem outra maneira de um auxílio chegar. Quando a pessoa empenha em querer ser ajudada por aquele que tem a pretensão, então ela vai ficar prejudicada, e com esse trabalho que o outro está fazendo, vai haver aí uma pendência, uma dependência. E aquele que fez com que a pessoa tivesse uma pendência ou uma dependência, porque os valores interiores é quando a própria pessoa conquista por ela mesma aquilo que ela tem vontade. Essa conquista interior que aquele tem vontade de ter, o esforço é dela. Então, por exemplo, assim, a mulher, ela não é beneficiada pelas glórias do marido. O marido não é beneficiado pelas prestezas da mulher, pela qualidade que a mulher tem dentro da casa, pela qualidade boa que ela tem na elaboração daquela torta, no preparo daquele alimento, na administração daquele lar. Então, o empenho, as glórias, os méritos, é pessoal. Então, uma pessoa que está querendo alguns méritos, que quer a ajuda de outras pessoas para ter aqueles méritos, então o mérito é daquele que deu a ajuda. E o sistema de ajuda que nós conhecemos hoje sempre é um sistema de corromper, de tolher, de criando assim uma dependência, não criando uma emancipação. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vê a necessidade de conhecer os 10 mandamentos e trabalhar em cima dos 10 mandamentos. Não tem uma outra maneira assim da pessoa evoluir se ela não conhece os 10 mandamentos, se ela todos os dias, ela precisa de ter um tempo para ela. Ela precisa de observar-se, ela precisa de sentir, ela precisa de ver o quadro anterior, ela precisa de ver o quadro seguinte, como ela pode mudar. Todos os dias somos diferentes. Então, o livro Na Luz da Verdade dá essa condição da pessoa perceber que todos os dias ela é diferente. Nós somos como o amanhecer, não tem um amanhecer igual ao outro. Nosso jeito, a nossa vida, é um jeito que aquele que tem a vontade de fazer as conquistas, como ele caminha para aquelas conquistas. A moderna ciência do espírito, ela vem fazendo assim, querendo provar que existe a vida depois da morte. Mas esse trabalho não precisa, porque o meu filho veio de algum lugar quando ele chegou nesta terra. O meu pai foi para algum lugar depois que ele saiu dessa terra. Então, essas coisas assim de provar que existe o além ou que não existe o além, essas coisas não têm importância. Tem importância como é que a gente atua com essa condição interior de perceber um pouquinho além do plano físico que nós nos encontramos. E nós temos que também assim, sentir se tem importância desenvolver essas qualidades.
Algumas pessoas vêm com estas qualidades desenvolvidas e outros não precisam dessa qualidade. O que acontece muitas vezes é que a proteção natural que o Criador nos concedeu, se a gente desenvolve práticas indevidas, pode romper essa proteção e pode trazer consequência. O que não pode é ficar prejudicado. Quando a pessoa tem vontade de ensinar alguma prática, ela primeiro precisa de sentir aquela prática no corpo dela. Se é bom para ela, é bom para outra pessoa. Não tem como assim uma pessoa fazer uma coisa para outra pessoa se ela mesma não faz para ela, se ela mesma não passa por um sono magnético ou por uma hipnose. Não vai trazer nenhuma grandeza eu saber que através da hipnose acontece isso ou acontece aquilo. Aquele que possibilitou essas informações, ele que vai ficar beneficiado. Aquele que possibilitou ser hipnotizado é que vai ficar prejudicado. E quando ele larga o corpo físico e que estiver na matéria fina, ele vai ver que houve uma transgressão. Ele tentou caminhar na vida dando saltos e depois ele tem que voltar. E aquele que o prejudicou só vai para o caminho do paraíso quando este que ficou prejudicado for na frente dele. Então qualquer coisa que nós fazemos para outra pessoa está relacionado a fazermos para nós mesmos. Outra pessoa ficou prejudicada, quem é responsabilizado é aquele que o prejudicou. A vida interior, ela é composta de modéstia, de simplicidade, de singeleza. E a pessoa precisa aprender a conviver com essa condição interior. Então a pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, precisa conhecer as leis do Criador, as leis da criação. A vida interior, ela é muito interessante mesmo, porque ela é composta assim de simplicidade, de modéstia, de singeleza. A pessoa precisa diferenciar a vida interior da vida exterior, porque quando a pessoa também tem um recurso financeiro, são muitas e muitas famílias vivendo daquela empresa. E quando a pessoa também não tem um recurso financeiro, não tem importância a vida dela. Tem importância o jeito que ela vive, o jeito que ela trabalha. O trabalho, se a gente analisa, a vida exterior, ela é rotativa. A gente observa assim que muitas pessoas estão preocupadas assim com o financeiro, com as riquezas, mas em poucas décadas a riqueza muda de mão. Então não precisa assim da gente ficar preocupado se aquela riqueza está sendo bem usada ou não. A gente tem que ver como é que a gente usa aqueles recursos que o Criador nos possibilitou, como que a gente administra bem aquilo que a gente tem. E aquilo que a gente tem também é o nosso corpo físico. Então como é que a gente cuida direito desse corpo? Não pode ter um corpo físico descuidado também.